Fala, meus amigos! Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Essa que já é a nossa 30ª live nesse período de Covid e enfrentamento do coronavírus. E hoje temos mais uma convidada muito especial, hoje a nossa amiga Gabriela Pércio, que vem trazer toda a sua experiência em um tema tão peculiar, tão importante, que é o tema relacionado à gestão e fiscalização de contratos. E ninguém melhor do que a Gabriela Pércio, que é autora de um livro, inclusive, sobre essa temática, para falar sobre gestão e fiscalização de contratos. Nós temos várias fases nos processos licitatórios, a fase interna de preparação, planejamento da licitação, a fase de disputa do certame, de julgamento da licitação, e nós temos também a fase de execução contratual. E é justamente sobre essa terceira fase que nós falaremos hoje na live. Gestão e fiscalização contratual. De fato, qual é a diferença entre um gestor de contratos e um fiscal de contratos? Então, a Gabriela Pércio vai nos brindar hoje com essa aula sobre esse importante tema. Estamos aqui buscando conexão com a professora. Agradeço os amigos que estão acessando aqui, acompanhando essa nossa maratona, essa série de lives, vários directs, muitas perguntas encaminhadas e vamos hoje respondê-las durante essa live. Também é um tema que causa muitas dúvidas, não só na administração pública, mas nos particulares, nas empresas que contratam com o poder público, como eles devem se portar em relação a essa fiscalização e gestão de contratos. Gabriela, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem e você? Eu estou ótimo. Que bom. Gabriela, satisfação muito grande para nós aqui do portal Licitações Municipais receber a sua presença digital, sua participação em um tema tão importante que é o tema da gestão e fiscalização contratual. Eu tenho percebido que as contratações públicas, elas infelizmente se tornaram um fim em si mesmo. Muita burocracia, muito formalismo ali para a escolha da empresa contratada, e quando efetivamente essa empresa é contratada, parece que todo mundo esquece da parte da gestão e execução contratual. Eu vejo muitas vezes o gestor comemorando que uma licitação foi concluída com sucesso, que identificaram o licitante vencedor, porém, eles esquecem que existe um contrato, existe uma ata de registro de preço, e eu acho que não teria ninguém melhor do que você para tratar dessa temática. Você que lançou recentemente uma obra atualizada sobre um manual de gestão e fiscalização de contratos. Então, é uma alegria muito grande contar com a sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui falando para você, né, com os seus ouvintes, né, a sua pessoal aí que te segue aí no teu Instagram, no teu portal, enfim, né. E na verdade, Tiossi, então já a longa data se discute, né? A licitação se tornou, sim, um fim em si mesmo, basta a gente ver a complexidade do procedimento da licitação, né? É muito mais complexo, a própria Lei 866B trata basicamente da licitação, né? Muito pouco da etapa preparatória, quase nada, e pouco também do contrato administrativo. Então, a tendência, né, é que se tornasse um fim em si mesmo, né, com tanta regra para cumprir, com tanta coisa aí para se observar, o foco do gestor, o foco do operador acabou incidindo naturalmente no processo de seleção do fornecedor. O que a gente sabe, né, não é o correto. Hoje já se tem uma noção muito mais clara de que a etapa de planejamento é a etapa fundamental dentro de todo esse processo de contratação e que, obviamente, o contrato administrativo é o momento em que as coisas efetivamente precisam dar certo. Né? Não adianta você planejar direitinho, fazer uma licitação perfeitinha, né? Eleger o melhor contratado, enfim, e lá na frente você virar as costas para o contrato e ele ser algo que, no fim das contas, não vai atender a necessidade da administração. Então, de fato,
né? A gente precisa ter uma atenção especial ao contrato administrativo. E as figuras do gestor e do fiscal, ou do gestor ou fiscal, né? Isso é uma coisa que é importante, né? A gente colocar aí ao longo da nossa conversa, são figuras fundamentais, né? São essas pessoas que vão fazer com que as coisas deem certo, né? À medida das suas possibilidades. Nem tudo está ao alcance dessas pessoas, a gente sabe disso, mas são eles os responsáveis aí por fazer com que fique dentro, né, da linha ou nos trilhos, conforme se imaginou inicialmente, né? Perfeito. Eu concordo com você, a licitação de fato é uma engrenagem, depende de todas as fases do sucesso dela para que o interesse público efetivamente seja alcançado. Então, de nada adianta ter uma fase de planejamento bem instruída, com termo de referência, com pesquisa de mercado, um pregoeiro bem capacitado, com julgamento do certame adequado, se na fase de execução contratual, de fato, não existe toda essa atenção. A legislação, ela trouxe ali, no seu artigo 67, essa necessidade do poder público indicar um fiscal para acompanhar essa execução contratual. E já indo direto ao ponto, inclusive em algo que você já tocou, eu acredito que é algo muito sensível, e existe essa dúvida no campo prático, né? Qual é a diferença entre a figura do gestor e do fiscal de contrato? Tá, bom, primeiro de tudo, gestor e fiscal são ficções, né? Nós criamos isso porque em nenhum momento a lei nos traz nenhuma diretriz nesse sentido. A lei diz que nós temos o dever de acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos. Como se faz isso? Né? Essa é a grande questão. Então, durante muito tempo, isso era uma incógnita, né? O que é acompanhar e fiscalizar? Durante muito tempo, e até hoje ainda existem locais em que não existe uma pessoa designada formalmente, né? Você é o responsável por cuidar desse contrato. Então, alguns órgãos, eu acho que há uns 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, essa onda de dividir a gestão e a fiscalização começou na administração federal, de maneira muito tímida, né? Se eu não me engano, foi até a Receita Federal, alguma secretaria da Receita Federal que começou a implantar isso. Mas qual é a ideia? É muito melhor, é muito mais eficiente dividir as atribuições, né? Eu vou deixar algumas atribuições mais focadas na execução contratual com um agente, enquanto outro cuidar de aspectos mais procedimentais, né? Fazer um controle um pouco mais distanciado da execução. Muito sucintamente falando. Então, eu diria que o gestor, ele teoricamente, aquela pessoa que está mais distante, que faz a ponte com os procedimentos com a autoridade superior, com os procedimentos de aplicação de sanção, os termos aditivos, né, que trata de toda essa parte procedimental, digamos assim, burocrática, enquanto que o fiscal é o responsável por olhar se o contrato está efetivamente sendo executado. Nem sempre a gente vai ter essas duas figuras, né, Tiossi? Porque eu não posso imaginar que em todos os contratos exista cabimento, existe espaço para essa divisão. A gente encontra isso muito claramente nos contratos de terceirização de serviço, em alguns contratos de obra, mas a maioria dos contratos, eles estão... a função principal, digamos assim, está concentrada no fiscal do contrato, né? A gestão acaba ficando ao cargo de um setor, né, que é responsável pela gestão do contrato, né, enquanto que o fiscal acaba sendo ali uma figura mais sobressaindo um pouco mais nesses contratos, porque execução contratual todo contrato tem, né? Cumprir o objeto, toda a contratada tem que cumprir. Né? Então, basicamente é isso, tá? A gente poderia entrar aqui em algumas questões relacionadas à instrução normativa número 5, né? Quem trabalha com terceirização de serviços, quem é da administração federal sabe que existe uma instrução normativa do Ministério do Planejamento que dividiu lá, que divide claramente as atribuições entre gestor e fiscal. Então, ele coloca o gestor como um coordenador, porque na instrução normativa número 5, nós partimos do princípio de que existem vários fiscais. Tem o fiscal técnico, tem o fiscal administrativo, que faz as verificações, documentação, regularidade trabalhista e tudo mais. Então, em existindo vários fiscais, o gestor assumiu uma posição de coordenador. Então, ele coordena as atividades de fiscalização desses vários fiscais e ele
coordena os procedimentos de aditivos, de prorrogação de vigência, de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Comanda isso para que o setor de contratos possa levar a cabo esses procedimentos. Mas isso falando da esplanada, né? Isso falando de administração federal e administração federal esplanada, que são órgãos que têm uma consistência maior, né? Um quantitativo de pessoal muito maior. Perfeito, muito bom. E você tocou em alguns pontos bem sensíveis em relação a essa temática. Um deles é a própria Instrução 05, porque ela se aplica, teoricamente, no âmbito da União, uma aplicação direta. Agora, estados, municípios, eles não teriam essa aplicabilidade direta, mas podem utilizar essa IN como parâmetro. Mas o que eu tenho percebido no campo prático é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ali, copia tudo que consta nessa instrução normativa e replica no âmbito daquele ente federado. Só que as estruturas são totalmente diversas. Existe, assim, muita desigualdade e carência de material humano. Você falou da figura do fiscal e do gestor. Em muitos lugares é a mesma pessoa, que é tanto gestor quanto fiscal. E ela é fiscal quanto pregoeiro, né? Gestor, fiscal, pregoeiro, faz o termo referido. Exatamente, né? Acontece isso. Então, o ideal é que se tenha muita cautela em relação a essa replicação na integralidade dessas instruções. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho como que os municípios, principalmente, eles podem regulamentar isso daí através de um manual. Qual que é o modelo adequado que você sugere? Tá, então, você tocou num ponto que eu gosto bastante, tá? Eu quero fazer aqui uma pequena reflexão aqui, não é uma provocação, é uma reflexão, né? Para a gente tentar entender qual é a melhor forma de a gente ver essa questão da manualização. Vamos imaginar, a lei de licitações tem, vamos lá, 26 artigos sobre contratos administrativos, né? A instrução normativa, quem conhece a instrução normativa sabe que ela tem uns 30 artigos só sobre contratos, e aí ela ainda tem uns 7 anexos, né? Dentro de um desses anexos existem 7 seções e 7 subseções. Eu nem cheguei a contar quantos artigos ao total existe dentro da instrução normativa só sobre contratos administrativos e só sobre contratos administrativos e prestação de serviços, concessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. Então, vejam bem, a pergunta que eu faço agora e a reflexão que eu faço é o que é melhor? O que o agente público, o que ajuda o agente? Porque nós temos uma lei de licitações, eu particularmente, em relação ao 866, eu acho que ela tá boa, assim, na parte de contratos. Eu nem quero que ela tenha mais nada. O PL que está tramitando lá no Congresso não traz muita modificação. Respirei aliviada, porque a questão dos contratos administrativos é muito diferente, é muito distinta. Tirando essa questão essa parte do exercício de prerrogativas da administração, que é algo que realmente influencia, né, diretamente todas essas questões que a gente já sabe, né, encarece aí o preço e acaba tendo reflexo lá na etapa de seleção do fornecedor, é alguma coisa que vai ter que mudar e não vai ser por meio de uma lei. Isso vem de lá de trás, a gente já sabe que isso está muito arraigado e não é de hoje que se quer mudar isso. Então, isso é uma outra questão. Em termos de norma, o que precisa estar regulamentado, em termos gerais, para mim, a Lei 866 está bacana, está boa. Por quê? Porque ela abre espaço Então, ela traz um feixe aí de regras que precisam ser cumpridas, de pontos que precisam, sobre os quais a gente percebe que precisa haver um controle. Aí a gente tem vigência contratual, execução contratual, alteração, que são os aditivos, pagamento, algumas diretrizes básicas. E de resto, ela diz o seguinte: você veja como é que você vai fazer para fiscalizar esses contratos. Até porque a gente tem inúmeros tipos de contratos. Né? A gente não tem só os contratos de prestação de serviço e mão de obra com regime de dedicação exclusiva, ou só os contratos para execução de obras, que são os que a gente tem, né, um enfoque um pouco maior. A gente tem vários contratos. Então, talvez existam municípios que nem seja esse o problema. Né? O problema não seja os contratos de obras, o problema sejam os fornecedores que nunca entregam no prazo. Né? Então, tem muitas situações aí que não caberia dentro de uma lei de licitações geral regulamentar.
Pensando sobre o enfoque da instrução normativa número 5, por exemplo, para a gente pensar num bom manual, digamos assim. É muito difícil trabalhar com a INC. Né? Quanto mais regra tem, mais difícil fica para o operador. Então, se eu vou pensar em um manual, a instrução normativa número 5, ela é um manual, né? Ela é uma norma operacional para a administração pública federal. Se eu quero pensar num manual para mim, município, 25 mil habitantes, 50 mil habitantes, 120 mil habitantes, 800 mil habitantes, enfim, né? Qual é a minha possibilidade? Qual é o meu objetivo ao realizar o controle desse contrato? A gente precisa partir do objetivo, aonde eu quero chegar com esse manual. Eu não posso montar um manual que esteja transcrição de lei, que a gente vê muita coisa por aí, né? Manual conceituando, contrato administrativo é isso, sanção administrativa é isso, a multa será aplicada quando? Isso tudo está na lei 8666. Entendeu? E por outro lado, eu também não posso tornar tudo tão prolixo que acabe virando um manual de gaveta. Entende? Então, o manual, o que é o manual? A norma em si, a norma operacional, ela é boa quando ela padroniza. Quando ela não força o gestor a ficar pensando, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? Ao contrário, ela tem que dizer, agora você faz assim. Então, o manual em si precisa ter esses comandos objetivos. Posso, Gabriela, eu sou do município, posso copiar a instrução normativa número 5? Né? Posso usar as regras da instrução normativa número 5? Poder pode. Eu já não sei se você deve. Né? Porque é uma realidade tão diferente, e essa prática do copia e cola, norma federal, é algo que eu, particularmente, acho que tem atrapalhado demais estados e principalmente os municípios. Não tem que copiar e colar. O que você precisa fazer? Você precisa compreender os objetivos daquela norma e aí, a partir dos objetivos daquela norma, criar as suas condutas. Entender como é que você vai chegar, né, nos mesmos resultados, só que de outra forma. Não é simples, né? Mas é preciso que haja aí um envolvimento, um conhecimento da matéria. Mas é isso. Eu preciso saber, eu quero pegar a instrução normativa número 5 como modelo. Onde a instrução normativa quer chegar? Eu quero chegar aqui. Como é que eu vou chegar nesse mesmo resultado? Isso eu que defino. Preciso ter gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal substituto. Não tem que ter tudo isso. Nem mesmo órgãos da administração federal conseguem tudo isso. Né? Então, de que forma eu vou manejar isso? Eu vou ter que identificar, de acordo com as minhas possibilidades. Né? Perfeito, Gabriela. É muito importante essa sua reflexão, porque, de fato, a parte de fiscalização contratual, penso eu que ela é o que vem culminando na maior parte das corrupções no âmbito das contratações públicas. Né? A gente sabe que existem conluios prévios para identificação ou para escolha de potenciais fornecedores, mas eu acredito que o que de fato vem causando consequências nefastas para a administração pública é a questão da ausência de uma fiscalização efetiva por parte do poder público. Porque eles não sabem como fiscalizar, porque eles não sabem exatamente qual é o objetivo, onde eles querem chegar com essa fiscalização. E daí começa uma série de problemas, a própria questão da estrutura, a própria questão da capacitação, que é algo fundamental, tanto para o gestor, quanto para o fiscal, como para qualquer outro servidor público. Inclusive, na data de hoje, eu publiquei um acórdão que saiu essa semana do Tribunal de Contas da União, que ele fala da necessidade de capacitação, tanto na fase prévia de uma licitação, na fase do julgamento do certame e na fase de fiscalização contratual. Porque de nada adianta ocorrer uma designação formal apenas para atender o que a norma determina, se na prática aquela pessoa ela não sabe nada sobre aquele objeto, não sabe quais são as obrigações, quais são os prazos para cumprimento dessas obrigações, e é aí que vai um grande problema. Você mesmo comentou, dependendo do porte da realidade de cada município, a IN é realmente algo inaplicável, porque muitas vezes não acontece essa terceirização de mão de obra, são as contratações convencionais do dia a dia, entrega de bens, prestação de serviços corriqueiras, e nesse tipo de caso, o básico não é muitas vezes acompanhado, prazo de entrega, prazo de execução. Então, assim, muito feliz essa sua reflexão, porque realmente nos faz reavaliar quais são os propósitos da administração.
Tiossi, essa situação ela é complicada da capacitação. O TCU vive dizendo, né? Muitos anos ele diz tem que capacitar, tem que capacitar, tem que capacitar. Mas infelizmente não é a realidade que a gente tem, né? Eu nessas minhas andanças aí, nos cursos, enfim, né? Há 20 anos já quase eu estou nessa área aí. Todo santo curso eu tenho alguém que chega em mim e fala, professora, eu acordei fiscal, né? Eu amanheci fiscal, ou seja, eu sou aviador. Uma vez eu tive essa, né, eu fui dar um curso na Força Aérea lá no Rio de Janeiro e eu olhei e falei, gente, o cara é mecânico de avião, ou é aviador, e ele é fiscal de contrato. Fiscal de contrato não deixa de ser um certo, né, burocrata. Né? Eu já dei aula para médico, cara, infantil, que era gestor de contrato. Essas pessoas, né? Aí você para e pensa, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo lidando com papel e com norma e com lei 866? Essas pessoas vão sentar aqui na minha frente e ter aulas sobre licitações. É claro que eu estou usando exemplos muito extremos, mas assim, eu já dei aula para professor, né? É gente que não nasceu para ser fiscal, não fez concurso para ser fiscal de contrato, não sabe, não conhece, não gosta, está incomodado por estar fazendo o que está fazendo, tem uma responsabilidade muito grande ali. Então, assim, é muito difícil, tio. Se eu vou te falar, olha, e assim, ó, a gente hoje a gente está numa luta. Agora, eu acho que toda essa revolução que está acontecendo aqui, né, hoje por conta do Covid, né, dessa infelicidade de tudo isso que está vai trazer, vai nos dar algumas lições, incluindo essa coisa da mudança relacionada à forma de capacitar. Né? A gente tem ali uma modelagem de capacitação 16 horas, 24 horas, a pessoa fica lá recebendo informação, informação, informação. A gente sabe que ela não vai sair de lá capacitada 100%, que na hora que ela tirar o pé dali e botar o pé dentro da instituição, da organização, as dúvidas vão começar a surgir. Né? E aí ela precisaria de um suporte de verdade, ela precisaria de uma capacitação contínua, ela precisaria de um alimento diário de informação, digamos assim. E isso hoje, graças a Deus, a gente está tendo. Né, com a internet, isso ficou muito, com as redes sociais, isso ficou muito, muito fácil de encontrar informação. E talvez agora quem trabalha nessa área vai identificar uma outra forma, né, de prestar esse tipo de serviço, de viabilizar, de modo que o servidor, vou falar uma coisa que não fiquem bravos comigo, tá? De modo que o próprio servidor consiga derreter alguma coisa do próprio bolso. Porque, de fato, às vezes ficar esperando o gestor não consegue pagar 2, 3 mil numa capacitação. Aí a pessoa tem que buscar, de alguma forma, se cuidar, se proteger e pagar uma capacitação do próprio bolso. Já vi muita gente fazendo isso, né? E talvez seja alguns caminhos possam se abrir aí, porque realmente o amanhecer fiscal, eu sou fiscal forma, eu nem sei se eu sou fiscal ou se é gestor, várias vezes isso já me falaram. Eu estou aqui, professora, para saber se eu sou fiscal ou se eu sou gestor do contrato. E eu falava, meu Deus do céu, coitada dessa pessoa, né? Então, essa é uma realidade do nosso Brasil, infelizmente, e é com isso que a gente tem que trabalhar. Não é com a realidade de quem é um servidor capacitado, que tem condições e que sabe exatamente o que está fazendo. É isso mesmo. Gabriela, e eu também tenho me deparado com esse tipo de situação que a pessoa acorda fiscal de contrato, ela chega ali para trabalhar, acesso diário oficial, de repente o seu nome consta lá, saiu a publicação ou naquele dia ou no dia anterior, e ela nem sabia, não foi previamente comunicada. Mas eu tenho A gente dá percebido risada, mas é muito triste isso, né? uma certa sensibilidade por parte dos órgãos de controle externo, até com aplicação direta da própria LINDB. Né? O Tribunal de Contas Isso. da União, a sua segunda Câmara, tem uma decisão, o Acórdão 2793/2019, que é bem legal nesse sentido, que ele fala que o fiscal de contrato que não teve a capacitação, que não tem os meios adequados para exercer a sua função, ele não pode ser responsabilizado. Então, é dever do gestor, é dever da autoridade competente dar os meios adequados, tanto capacitação quanto
uma prancheta que seja, um computador que Isso. seja, um local, um ambiente de trabalho sadio para que ele consiga efetivamente desempenhar. Então, eu tenho percebido essa sensibilidade por parte dos órgãos de controle e eu vejo isso com bons olhos, porque Sim. muitas vezes as pessoas são designadas, elas são obrigadas a exercer essa função ou meramente chancelar uma nota, reconhecer o recebimento de um produto ou serviço sem qualquer tipo de capacitação ou de condições mínimas. O Tribunal de Contas da União, ele vem seguindo nessa linha. Volta e meia, ele tem alguns acórdãos nesse sentido, e, na verdade, Tiossi, o que acontece? O dever de fiscalizar o contrato é da administração. Então, quem é o representante da administração é a autoridade que tem representatividade. Ela precisa, de alguma forma, delegar essas atribuições a pessoas que ela considere competente, ou seja, ela precisa fazer isso de uma forma consciente, né? E isso não acontece, porque muitas vezes a pessoa, ela nem sabe quem é a pessoa que ela está designando, né? A Instrução Normativa número 5 fala, criou uma regra bem bacana, né? Que o próprio setor requisitante vai indicar para a autoridade a designação de uma pessoa que seja, né, na visão do setor requisitante, que é quem quer o produto, quem pede o produto ou quem quer o serviço, vai indicar uma pessoa para ser fiscal, porque se considera que aquela pessoa tem, entre tantas outras, maior aptidão para exercer esse tipo de atribuição, né? Mas normalmente não é assim que funciona. A pessoa que tiver ali, às vezes até quem acabou de entrar por concurso público é o coitadinho que vai pegar né, essa atribuição de fiscalização de contrato. Então é complicado, porque o dever de fiscalizar é da administração, por isso que a responsabilidade, em última análise, é da autoridade. Se ela não proveu condições para, não deu capacitação, se ela não proveu condições, se ela soterrou o fiscal de contratos, e isso é uma coisa que a gente vê muito por aí. Fiscais assim com 70, 80 contratos para fiscalizar. Gente, né? É humanamente impossível, não é nem não querer, não é nem má vontade, mas alguma coisa não vai dar certo ali, né? Então isso é muito claro. Você falou da Lindbe, que é a linda, né? Nem a Lindbe, é a linda, porque olha, isso aí foi uma bênção, né, que caiu sobre nós, assim, entre tantas coisas ruins, entre tanta lei ruim que a gente vê por aí, a Lindbe, para mim, assim, né, lógico, não é perfeita, a norma mas do ponto de vista da atuação do gestor, ela foi, assim, é um bálsamo. Eu acho que ela vai construir muita coisa boa e vai libertar o gestor de muitos medos aí ao longo da sua aplicação, né? Perfeito, concordo com você. E, Gabriela, recebemos já algumas perguntas aqui, dúvidas bem pontuais e que realmente são situações que as duas vezes no dia a dia. Eu me perdi, então eu tive que fazer uma força para tentar responder, então não olhei mais. Deixo por ti. Perfeito. E gostaria de saudar o nosso presidente Edgar Guimarães, do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Oi, Edgar. Que bom. E o Edgar, ele fez uma pergunta e eu gostaria que você Edgar, meu professor, eu vou fazer agora, e Pironte e o Luciano Reis fazem comigo, eles me chamam de chefinha, porque eles foram meus estagiários. Agora eu vou dizer, Edgar foi meu professor, na pós-graduação. Vamos lá. Foi meu professor e foi meu orientador na minha monografia de pós-graduação. Vamos lá. O que ele perguntou? Olha que show, muitos amigos aqui. Perguntou assim, Gabriela, um servidor pode recusar a sua nomeação para gerir ou fiscalizar um contrato? Sim, ótima pergunta, né? Boa, Edgar. A gente já tinha esquecido, né? Isso é muito importante. Na verdade, ele não pode, né, recusar, porque ele só pode recusar se for uma ordem ilegal. Ele tem que aceitar isso. Até a própria Instrução Normativa número 5 traz ali digamos, uma saída, né? Uma alternativa. Você não pode recusar, mas no momento em que você recebe essa indicação ou essa designação, dentro de onde for, você tem que, olha, eu não me considero capaz. Né? Eu não me considero capaz, eu prefiro não assumir essa atribuição. Então, você se manifestando e a autoridade ainda assim se colocando nesse cargo, nessa função, a tua responsabilidade já é outra, né? Pela Instrução Normativa número 5, a autoridade teria aí duas opções. Ou ela encaminha esse servidor para capacitação, né? Ou ela faria a substituição.
para que ela depois não, né, ou não, né, ou ela vai manter esse servidor por falta de opção e vai acabar depois, eventualmente, diante de alguma irregularidade, acabar sendo responsabilizado. Mas ele não tem como recusar, né? Essa pergunta é clássica, realmente. Muito obrigada, Edgar, por lembrar, que acho que é a dúvida de muitos aí, né? Isso, e isso acontece não só com o fiscal, mas eu vejo isso com equipe de apoio, com membros de comissão de licitação e até vi pregoeiros que acordam pregoeiros. Né? Então é uma pergunta muito pertinente, que de fato não cabe essa recusa, concordo, mas essa pessoa que foi designada, ela deve buscar os meios adequados para exercício dessa função. Eu vi uma pessoa aqui, outro chefe, meu Deus, é o chefe, é o professor de pós-graduação aqui, ó, Dr. Gabriel Legedes, Tribunal de Contas do Estado, também já fui sua assessora por um curtíssimo, mas muito produtivo período de 2 anos. Ali eu aprendi o que é administração pública, né? Dentro de um órgão de controle. Show de bola. Muito bom. Que bom tê-los aqui. Viu? Temos um público Desculpa, muito legal. Me emocionei, me interrompi. Não, mas está certo, são muitos amigos aqui, realmente. O professor Rony, professora Caroline, Gabriel, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Quem tem amigo tem tudo, né? Como se diz, né? Quem tem amigo tem tudo. Ali, ó, maravilha. Roda de amigos. E, Gabriela, vamos a um outro ponto também bem sensível. A questão da designação do fiscal de contrato. De fato, é necessário um ato formal designando ele na qualidade de fiscal de contrato, ou não tem essa necessidade? Simplesmente, se o servidor público ele exerce ou executa atos inerentes ao fiscal de contrato, por exemplo, vai lá e assina uma nota fiscal confirmando o recebimento, ou acompanha uma determinada execução. Na sua opinião, ele pode ser penalizado, ele pode ser considerado fiscal para fins de eventual responsabilização? Tá, cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui pegar aí o teu objetivo. Bom, o que é correto? Que ele seja formalmente designado. A própria 8666, nossa, agora eu enchi de meia aqui, a própria 8666, ela, fiquei lembrando desse número, é um número complicado mesmo, né? A própria 8666, ela diz, é designação formal, né, do agente responsável pela fiscalização. Por que designação formal? Porque eu estou atribuindo uma responsabilidade para ele, eu estou atribuindo função fiscal de contrato, gestor de contrato, são funções. Então, se eu não tenho um ato administrativo competente atribuindo essas funções, né, como que eu vou lá na frente responsabilizar uma pessoa que assinou um ateste de uma nota sem saber exatamente qual era a responsabilidade dela disso? Se ela não sabia que ela, de fato, tinha que conferir o produto, né? Se ela não sabia que ela tinha que ter controlado se o produto foi entregue na data certa ou se foi atrasado. Então, é complicado. Eu acredito que o que pelo menos a gente tem observado em termos de órgãos de controle, o Edgar também, pessoal que está aqui já trabalha bastante com isso, a gente de certa forma monitora, né, as decisões, você também, né, as decisões dos tribunais, existe um atenuante aí na responsabilização desses servidores quando não há um designando. Né? Se ele, aí vai se avaliar se de fato ele se considerava fiscal, se na realidade ele praticava de forma consciente todos os atos, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então o correto é que ele seja, até seguindo a própria Lei 866, que ele seja formalmente designado como fiscal, como gestor de contrato. Né? Eu concordo com essa necessidade de uma designação formal, mas eu encontrei em uma rápida pesquisa alguns julgados que eles trazem o oposto aqui do que nós estamos julgando como adequado. Então, tem um acórdão aqui, ó, 2019, acórdão 12489 do TCU, segunda Câmara. A ausência de designação formal não obsta segunda Câmara é do responsabilização do agente querido, caríssimo, maravilhoso, concernentes à função de fiscal de contrato. Então, ele usa o exemplo como ateste das notas fiscais. Isso. Então, se a pessoa ela atestou a nota fiscal, por mais que ela não tenha sido formalmente designada, o TCU ele vem reconhecendo. Eu encontrei um julgado do plenário de 2004, também no mesmo sentido, o acórdão 1231, que ele fala, ó, independente de uma designação formal para exercer a função de fiscal, o servidor que atua acompanhando a realização de serviços e atestando notas fiscais pode ser penalizado, pois pratica ato e age como se fiscal fosse.
Tio, assim, ó, claro, acórdão do TCU, tu sabe como é que é, né? Às vezes você vai ler lá dentro, não tem muito a ver com o final ali, né? E assim, tudo pode ser recorrido depois. A gente não sabe no final se a pessoa conseguiu reverter. Existem muitas possibilidades, né? Eu particularmente, entendimento pessoal meu, né? Falando em tese, né? Claro que isso caso a caso a gente pode ter análises diferentes, mas em tese a pessoa, a não ser que todos os fatos sejam muito claros, né? A não ser que todos os fatos sejam muito claros, que ele realmente se considerava fiscal, praticava todos os atos, conversava com a contratada como fiscal, tinha uma atuação efetiva como fiscal, tudo bem, ok, né? Mas a rigor, sendo ele atuando sem estar designado, sem saber, eu não sei se eu sou fiscal, eu não sei se eu sou gestor, eu estou aqui, né, cuidando porque, né, alguém precisa cuidar, alguém precisa ocupar esse espaço aqui, me mandaram fazer isso. Eu acho bem complicado. Eu acho que até uma eventual responsabilização em primeira instância aí, tudo bem, mas uma decisão dessa acho que dificilmente se seguraria, né, ao longo de todas as instâncias aí, até mesmo judicialmente, né, pensando nessa forma, do ponto de vista dos recursos aí a pessoa poderia ter, né? Perfeito. O que eu tenho percebido no campo prático, né, que talvez tenha ocorrido nesses acordos, nós teremos que avaliar qual foi a problemática, qual foi o fato realmente que se deu nesse processo, mas o que eu tenho é que em muitos lugares não existe essa designação, principalmente em âmbito municipal, e existe uma variedade de pessoas, uma pluralidade de servidores que ficam responsáveis por receber determinado produto, por atestar determinada nota fiscal. Então não existe assim uma central de recebimento, um almoxarifado central. Simplesmente chega ali numa determinada unidade básica de saúde, em uma escola municipal ou um departamento administrativo, o primeiro que estiver à frente ali do balcão, ele assina, ele atesta, sem que ele tenha sido devidamente designado, sem que ele tenha sido efetivamente capacitado. Ele sequer muitas vezes possui contrato, sequer ele possui um empenho em mãos para fazer a conferência do quantitativo, das especificações. Então, eu acredito que esse tipo de pessoa muitas vezes acaba sendo responsabilizada por simplesmente bater um carimbo, colocar uma assinatura, Sim. sem efetivamente ter sido designado. E isso acontece muito no dia a dia no âmbito dos municípios. Sim. A realidade dos municípios é muito peculiar. Eu acho que a gente vê também isso em âmbito estadual e federal, não vou dizer que é perfeito também, né? Mas quanto mais a gente desce aí, né, diminui ali, né, enfim, a realidade dos municípios é muito peculiar. Quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma situação. O ano passado, ou retrasado, eu estive aqui em Balneário Camboriú, ministrando um curso, né? E quando eu estava conversando, falando sobre essa questão de designar, falando justamente sobre isso, né? Da pessoa atestar a nota sem saber e tal, a pessoa levantou e falou assim, ó, fulana, liga para fulana de tal, diz para ela vir aqui que ela é fiscal de contrato. E que ela pode se responsabilizar porque ela está atestando as notas. Eu lembro direito, acho que era saúde, eu lembro que estava relacionado a medicamento e tal. Então, realmente era um volume muito grande. Ela só recebia nota, né? Fulana liga lá, avisa para outra fulana que ela veio aqui urgente porque ela é fiscal de contrato, porque ela está atestando nota. Sabe? Aí eu falei, Jesus, né? Então, realmente, a realidade dos municípios é muito diferente. Alguns municípios maiores, lógico, eu estou fazendo um trabalho em Londrina muito bacana e eu estou, assim, encantada com a estrutura que eles têm, né? Lógico, Londrina, né? Segunda maior cidade do Paraná, enfim. E eles têm uma organização muito bacana lá, uma estrutura, gente muito boa ali nas cabeças, entende? Então, é uma realidade que também não é a realidade municipal. Né? A realidade municipal é essa que você falou. E ainda aquela realidade em que o mesmo servidor atua nas 3 fases do processo, que é uma situação extremamente preocupante também, né? Eu diria que talvez mais preocupante para quem está atuando, né? Do que muitas vezes para quem está controlando, porque controle, né? Fazendo essa análise
precisam ter esta visão, né, de que o princípio da segregação de função não pode ser aplicado em âmbito municipal a ferro e fogo. Não é possível que isso seja algo já escancarado, né, para fins de controle. Então não adianta querer ficar lá caneteando, né, o princípio de segregação de funções, não tem o que fazer. É isso. Né? Tem que tomar todos os cuidados aí necessários, né, e fazer do jeito que dá para fazer, né? De fato, nós temos que nos adequar conforme a estrutura, conforme o porte do município. Infelizmente, não tem como. Né? Isso, perfeito. E já que você Deixa eu só fazer um comentário aqui. Claro. É uma dica que eu costumo dar para quem trabalha justamente dessa forma. Você tem lá um setor pequeno, 3 pessoas, 2, 3 pessoas atuando dentro de um processo, procurar revezar, né? Se eu tenho 3 ou 4 processos, num eu atuo na fase preparatória, no outro eu sou pregoeiro, no outro eu atuo como fiscal de contrato. Então, acaba que você elimina esse problema. Você não faz um processo só, de cabo a rabo, né? De fio a pavio. Você atua em um processo, você atua na etapa preparatória, no outro pregoeiro e por aí vai. Então, isso a gente consegue, se possível, implementar. É um tipo de cuidado que eu acho que nos municípios é viável, né? Mesmo com equipes pequenas, ele é viável. Né? Ótimo, pronto. Muito bom. Concordo com você. E já que estamos aqui, foi mencionado o município de Londrina, temos a participação aqui de colegas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tem um acórdão recente do TCE Paraná, do Pleno, é o 415 de 2019, diz o seguinte: fiscalização meramente formal, que não atesta a efetiva prestação de serviço, gera penalidade ao fiscal de contrato. E que vem realmente ao encontro do que nós conversávamos. A pessoa vai ali dar o aceite, mas efetivamente ela não acompanhou a entrega. O que eu vejo muito acontecendo no campo prático, o pessoal comenta muito nos treinamentos, é o seguinte: vai lá e efetua a entrega de material de expediente, material de higiene, material de limpeza, em uma determinada secretaria, um determinado departamento. A nota chega para uma outra pessoa, muitas vezes 2 dias depois, para avistar e dar o aceite, o recebimento naquele produto que foi entregue. Então ela não sabe. E o Tribunal de Contas ele complementou que essa penalização do fiscal é devida porque é com base naquele aceite, na sua fiscalização, que efetivamente o município vai e realiza o pagamento, efetiva o pagamento. Então, assim, tem uma certa lógica em tudo isso. Tem total lógica, né? A atuação do fiscal, ela vincula completamente o pagamento. Né? Então, é o fiscal que vai dizer se foi feito com atraso, se foi mal feito, se foi feito apenas parcialmente ou se foi feito totalmente. Para que aí o pagamento, a gente até fala em instrumento de medição de resultado hoje, que é uma ferramenta extremamente complexa, né? Ela é extremamente útil para a administração e é o que precisa ser adotado nesses contratos em que se pode medir os resultados. E é exatamente isso, a aferição dos resultados, com ou sem medição, com ou sem IMR, a aferição dos resultados é feita pelo fiscal. Com base nos resultados aferidos é que o pagamento vai ser realizado. Então é óbvio que se o fiscal não teve a consciência, não teve a responsabilidade de atuar com cuidado, né? Foi lá e atestou que aquele serviço foi feito, e o serviço não foi feito de forma adequada, né? Não cuidou de fato, acaba gerando o pagamento sem a devida contraprestação e ele vai ser responsabilizado. Né? E tem uma questão que eu acho importante levantar aqui, Tiossi, eu vejo, né, via muito a gente, hoje não tem mais tanto tempo para se debruçar nos casos, eu gosto, hoje não consigo mais fazer tanto, mas eu gosto de entrar nos acórdãos e entender o que aconteceu, né? Então ver a historinha, ver entender o porquê que tudo aquilo, né, o porquê do acórdão lá e tal, e uma coisa que me chamava muito a atenção era a seguinte, que eu encontrava em várias situações, não adianta dizer que fez. Você tem que mostrar que fez. Dentro do processo, você tem que focar as informações, formalizar direitinho, mostrar que você fez. Né? Então, a par disso que você falou da questão dele ser feito só, ele era só um fiscal formal, porque ele não executava as atribuições dele de fiscal. O fato é um fiscal e executa as suas atribuições, ele tem que ter a preocupação de colocar isso dentro do processo. Eu costumo dizer assim, o que é a anotação das ocorrências? O fiscal tem que anotar. A lei diz lá, terá que anotar as ocorrências e comunicar aquilo que não for da sua competência em tempo hábil para a autoridade tomar as providências cabíveis. O que é anotar as ocorrências? Anotar as ocorrências é só anotar se aconteceu alguma coisa hoje?
Se não aconteceu nada, eu não falo nada? Eu não anoto nada? E se não acontecer nada durante 3, 4 dias, eu vou ter o meu diário ali, o meu caderno de anotações vazio? Será? A fiscalização está acontecendo. Isso é um cuidado que não demanda tanto esforço assim. A pessoa precisa pensar na sua própria proteção. Né? A gente fala muito da motivação. Motive sempre. Quando você vai tomar uma decisão, motive. Por quê? Porque a motivação ela vai te proteger. Lá na frente você nem vai lembrar por que é que você fez aquilo há 2 anos atrás. Com o fiscal, vamos imaginar que seja a mesma coisa. Ah, você não... aqui tá, mas não tem nenhuma anotação no dia 23 de abril. Ah, não lembro o que eu fiz dia 23 de abril. Será que eu não anotei ou será que eu... né? Será que eu esqueci ou que não aconteceu nada? Agora, se eu tomo por regra, né, anotar direitinho, né, todos os dias que não houve ocorrência, o que de mal pode me acontecer lá na frente? Né? Então, eu acho que ali a anotação de ocorrência não é só anotar quando acontece alguma coisa de ruim. É você anotar, você ter um histórico de fiscalização. Para mim, essa é a melhor conduta que o fiscal pode adotar. Perfeito, concordo. De fato, essa anotação, esse histórico é fundamental para questões futuras, eventualmente até para advertências, até para penalizações. Então, é necessário motivar e documentar todos esses atos. Mas o que eu tenho percebido no campo prático, infelizmente também, sem qualquer tipo de generalização, é lógico que nós temos municípios, órgãos públicos, entes federados bem estruturados, com pessoas capacitadas. E quando eu digo que acontecem problemas, eu não estou falando de má fé de servidores públicos, porque as pessoas que eu tenho tido contato realmente são pessoas íntegras, idôneas, mas existe um acúmulo de funções, um acúmulo de serviços, e muitas vezes acaba sobrecarregando e inviabilizando esse tipo de anotação. Então, embora seja fundamental, no campo prático ele acaba não acontecendo. E o que seria até o básico e trivial, por exemplo, acompanhar o prazo de vigência de um contrato, é algo que acaba não acontecendo. O que eu mais vejo, que chega até a minha pessoa, é o quê? Contratos que não foram prorrogados dentro da sua vigência, e daí vem aquelas demandas, aquelas perguntas questionando se é possível fazer contrato com data retroativa, daí começa aquele malabarismo processual para atender realmente a eficácia da publicidade, da transparência. Então, assim, eu vejo que o básico, que seria a gestão de um prazo, muitas vezes não é cumprido. Né? Então, nós ainda precisamos evoluir muito nessa questão de contrato. Muito. Você escutou aqui uma furadeira, não? Só eu que escutei. Começou agora, tomara que pare. Enfim, faz parte, né, gente? Eu estou no escritório aqui. Então, olha só. Não tem, ao vivo, né? O que acontece? Esse ponto do controle dos prazos é um dos mais fáceis de controlar. Hoje eu fico nervosa de alguém me falar que perdeu o prazo de prorrogar contrato. É um dos pontos do contrato mais simples de controlar. Por quê? Basta você saber a data em que o contrato termina. Né? Então, assim, tem tanta coisa ali que você precisa controlar, acompanhar, fiscalizar. A data de vigência é muito objetiva. Então, quando você tem uma situação como essa, você realmente está no chão, né? A gente fala que realmente a gestão é local, uma organização que não consegue controlar nem os prazos de seus contratos, realmente está muito deficitária. Porque ele é muito objetivo. É só você ter uma relação lá, uma planilha em Excel, e você consultar essa relação todo dia. Você colocar na tua agenda, no Outlook, aonde for ali, não precisa nem ter, não é difícil, né? Mas realmente é um dos pontos, porque depois que o contrato terminou, não tem jeito. Tem como, né? Isso não tem nenhuma brecha aí, né? Porque é muito pacífico já que o contrato extinto ele não se renova, ele não se prorroga, ele não se ressuscita, né? Então é claro que pode haver aí um risco, né, de responsabilização, isso é fato, né? Perfeito, e pode ser feito de uma forma simples, através de uma planilha no Excel, mas hoje em dia a administração pública ela possui esses softwares eles possuem meios com esses avisos. O que eu sempre oriento nas capacitações é o quê? Gestor de contrato, responsável pelo setor de contrato. Faz uma anotação ali, faltando
90 dias para extinção dessa vigência contratual. Com 90 dias, encaminha um ofício para a secretaria requisitante. Porque, com base nisso, ela vai ter tempo hábil para instaurar um novo processo licitatório, caso seja necessário, ou para vislumbrar a necessidade de uma eventual prorrogação. Se com 60 dias não obteve retorno, vai, documenta, encaminha um novo ofício. Com 30 dias, novamente. Então, existem meios simples que o poder público pode utilizar para garantir esse controle de vigência. Eu gosto de falar o seguinte, Tiossi, a gente tem que pensar no contrato. Eu sou fiscal de contrato, e agora? Essa é a tal da pergunta, né? Eu estou de olho aqui no nosso relógio também. Sou fiscal de contrato, e agora? O que é que eu faço? Eu tenho que ver quais são os meus contratos, que tipo de contrato são esses, eu preciso identificar os principais pontos dos contratos, alguns serão genéricos, gerais para todos eles, em outros eu vou ter algumas especificidades, né, dependendo das fragilidades de cada tipo de contrato, e eu faço o meu planejamento. Né? A instrução normativa número 5 fala no plano de fiscalização, ela não entra muito nisso aí, mas ela usa lá a ideia do plano de fiscalização, que a equipe pode bolar um plano de fiscalização com a atuação da equipe de planejamento junto e tal. Então, a ideia é que exista também um planejamento da fiscalização. Se eu não tenho uma equipe de fiscalização no meu município, eu vou ter o meu planejamento. Eu sou fiscal, eu sou dono de... assim, sendo bem bacana, eu sou dono de 5 contratos, né? Eu vou pegar esses 5 contratos e vou identificar a maneira com a qual a fiscalização desses 5 contratos. Mas eu não conheço, eu não sei, não conheço o objeto. É muito fácil. Eu, Gabriela, vou contratar na minha casa, quais pontos eu acho que são mais relevantes? E reforma não é um exemplo feliz, né? Porque às vezes envolve um pouco de questões técnicas aí, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que muitas vezes falta a gente ter um olhar um pouco mais simples também sobre a coisa, sobre o contrato. Né? A gente, às vezes, tenta complicar. Eu preciso ler, eu preciso entender aquele documento, entender as obrigações que o contratado firmou perante a administração e entender o que é que eu vou fazer para acompanhar se elas estão sendo cumpridas ou não. Né? É difícil fazer isso quando se tem muito contrato, sim. Aí essas ferramentas que você colocou são fundamentais. A administração, de repente, investir um pouquinho mais e ter um software aí de controle, ou investir em elaborar, em montar, quem tem, né, mas aí não adianta, tem que ter alguma ferramenta que facilite esse controle, sim. Né? Perfeito. O que eu acho engraçado é que na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, nós somos tão criteriosos. Então a gente vai, se organiza, planeja. Às vezes não se planeja como adequado, vai lá e faz uma loucura e compra algo. Por exemplo, comprei uma televisão 70 polegadas, tecnologia 4K. Vou aproveitar essa quarentena aqui para assistir live, para assistir Netflix, para me divertir. E daí o que acontece? Chega lá uma empresa de transporte que foi contratada simplesmente para entregar o bem e vem e me aparece com uma televisão de 29 polegadas tubo. Eu vou receber? É claro que não. Ou eu vou falar, não, eu estou em quarentena, o objetivo é simplesmente ter a imagem ali, eu vou colocar ela ali em cima de uma prateleira, eu ia fixar num painel, mas para mim tanto faz o tamanho, né? Eu queria que ela entregou essa. Então, olha só, nós não recebemos, e na maioria dos casos, a gente já pega o telefone, liga para um advogado, já quer entrar com dano moral, dano material. E por que o poder público insiste em receber? Por que o poder público faz vistas grossas e fala, é urgente, entregue isso mesmo? Então, assim, a gente não pode admitir isso daí. Não tem como, é questão de bom senso, né? Não, é lógico que existem essas questões que você comentou de obras, que tem uma certa complexidade, mas no dia a dia são questões básicas, triviais, rotineiras, que qualquer pessoa teria condição de confrontar. Uma nota fiscal, um contrato com o que foi efetivamente entregue. E, Gabriela, estamos chegando aqui no nosso período final, mas eu gostaria que você brevemente falasse de um ponto muito sensível, que é a questão do preposto, que está lá no artigo 68, que é uma figura que praticamente passa despercebida. Ah, moço, por favor, né? Agora está quase acabando. Então,
O preposto, na verdade, qualquer contrato precisa ter um preposto. Em alguns contratos ele é mais evidente, né? Como esses contratos de prestação de serviços de mão de obra, que o fiscal, o gestor não pode dar ordens para os trabalhadores da empresa. Então, existe ali uma figura mais evidente do preposto. Mas o preposto da empresa, dentro da empresa que é responsável por estar em contato com a administração. Eu tenho que saber para quem eu vou ligar, quem é o responsável, qual é o celular do fulano, de que forma nós vamos se comunicar, em quanto tempo ele tem que me atender, né? Não vou ficar ligando, ou mandando mensagem, ele não vai me responder. Então, essa figura do preposto ela é fundamental para o alcance dos objetivos do contrato. Então, o preposto ele tem que ser indicado no começo do contrato já, né? Já no início da execução, né? Antes, se possível, antes da execução, o preposto já vai ser indicado e precisa se delimitar de que forma vai ser esse contato entre preposto e administração, fiscal, gestor. Normalmente, se há gestor e fiscal, quem conversa oficialmente é o gestor, né? O fiscal leva para o gestor conversa com o preposto. Mas existe aí uma necessidade da administração atentar para a figura do preposto. Ele não sabe, em todo contrato ele precisa existir. E estou falando rápido aqui porque estou vendo que o tempo está correndo. Está acabando o tempo. Está acabando. E tem tanta coisa para falar aqui. Tem tanta coisa para falar aqui. E, de fato, essa figura do preposto faz toda a diferença, que eu vejo, inclusive, o poder público muitas vezes com dificuldade até para conseguir assinar um contrato, uma ata, porque a empresa ganha licitação e eles não têm um contato, não sabem com quem falar naquela empresa, e daí depois, durante a execução, o problema ele se agrava. Para quem nós vamos ligar, quem nós vamos cobrar em razão de um eventual atraso, em razão de um eventual inexecução, de implemento. Então, a minha orientação é sempre o seguinte: os editais eles são compostos por inúmeros anexos. Eu sempre sugiro, nas minutas de edital, acrescentar um anexo referente ao preposto. Pode vir junto ali com a proposta. Quem é o preposto? Qual é o celular? Qual é o e-mail? Qual é o WhatsApp, que hoje em dia acaba facilitando, e é um meio também que a gente consegue documentar, porque isso é fundamental para uma fiscalização, para uma gestão e para uma execução contratual. Então, está expresso no artigo 68, mas no campo prático acaba passando despercebido essa figura do preposto. E para a empresa também é muito importante, né? Para a empresa é muito importante a administração saber que conversa sempre com a mesma pessoa. Você acaba criando uma relação que vai facilitar, né, a relação durante a execução do contrato, né? Então, não só para a administração, mas para a empresa também. Perfeito. É importante nós termos um contato direto com alguma pessoa, porque você liga lá no departamento da empresa, fala, mas é o vendedor, é o representante, é o dono. E a mesma coisa, a empresa precisa saber quem de fato é o gestor, quem é o fiscal. Mas, Gabriela, chegamos aqui nos nossos 2 minutos finais. Acabou! Foi muito legal essa live, realmente passou muito rápido. Adorei, muitos pontos aqui. Né, muitos amigos aqui, agradeço a participação. Chegando agora, Vitor, oi! A gente não está muito de assistir a live de todos os amigos, porque é uma em cima da outra, sai de uma, entra na outra. Que bom, agradeço todo mundo que pôde dar uma olhadinha aqui também, né? A gente fica feliz. Te agradeço, Tiossi. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Quem sabe tenhamos uma oportunidade, né? Depois que tudo isso passar. Fiquei muito feliz com o teu convite e estou à disposição aí para qualquer bate-papo. Esse tema eu adoro, né? Tudo que estiver relacionado ao contrato, né? Tá aqui ó, meu livrinho, vou fazer um merchanzinho. Ó, o merchan aqui, ó. Oh, que legal! Estou à disposição para quem precisar, quem quiser me seguir nos canais também, né? Eu tenho um canal só sobre fiscal de contrato no Instagram, enfim, lá eu trato desse tema aí com perguntinhas, com vídeos também, e estou à disposição, tá bom? Maravilha, Gabriela. Eu que agradeço, realmente foi muito gratificante sua participação, agregou muito valor aqui, uma maneira bem didática de explicar esses termos que muitas vezes são técnicos e desconhecidos para o nosso público. Então, realmente, eu só tenho que agradecer a você. Precisamos remarcar outras lives. O pessoal que está chegando aqui agora, a live ela fica disponível 24 horas aqui no perfil do portal Licitações Municipais e depois a gente sobe ela para o canal do YouTube. Então, eu agradeço a todos, desejo um bom descanso e até a próxima. Grande abraço. E se cuidem, né? Se cuidem. Até a próxima. Perfeito. Saúde. Valeu. Saúde. Tchau, tchau.